Durante décadas em que observei o espírito humano, percebi um equívoco profundo que atravessa gerações. É como uma sombra silenciosa, quase imperceptível, mas que se infiltra em nossas crenças e nos conduz a viver com medo, ansiedade e pressa. Este engano é a ideia de que a juventude representa o auge da vida e que, se não realizarmos nossos maiores feitos antes dos 30 ou 40 anos, então estaremos condenados a um futuro de mediocridade e vazio. Quero lhes dizer, com toda a clareza, isso é uma ilusão forjada pelo mundo moderno, alimentada por comparações, pela pressão social, pelas imagens falsas de sucesso que nos vendem todos os dias. Essa crença tem esmagado corações, transformando pessoas em prisioneiras da angústia, como se cada aniversário fosse o som de um relógio anunciando derrota. Mas a verdade é outra. A vida não termina aos 40. Ela começa. Tudo o que veio antes não foi desperdício, não foi atraso, não foi fracasso. Foi preparação. Foram anos de ensaio, de tropeços, de quedas necessárias, de encontros e despedidas que moldaram o caráter e lapidaram a alma. Até os 40 anos, nós não vivemos ainda a nossa história principal. Apenas recolhemos as ferramentas, as memórias e as cicatrizes que mais tarde se transformarão em instrumentos para a construção do nosso verdadeiro ser. A juventude, ao contrário do que se acredita, não é o destino final. Ela é apenas o terreno fértil, o campo onde se lançam as sementes. Nesse período, trabalhamos, lutamos, amamos, sofremos, sonhamos, falhamos, vencemos. Tudo isso não para concluir uma jornada, mas para preparar o solo de uma nova etapa da existência. E essa nova etapa já não é marcada pela pressa, mas pela profundidade. Não é feita de explosões impulsivas, mas de uma maturidade que se aproxima como um amanhecer silencioso, convidando-nos a olhar para dentro. É justamente ao redor dos 40 anos que o chamado da alma começa a se tornar audível. Até então, vivemos voltados para fora. Corremos atrás da aprovação alheia, do reconhecimento público, do sucesso material. Tentamos corresponder às expectativas da sociedade, seguimos caminhos que muitas vezes não escolhemos por nós mesmos, mas porque nos disseram que era assim que a vida deveria ser. Mas chega o momento, e esse momento costuma chegar justamente na meia-idade, em que todas essas coisas perdem o sabor. Aquilo que antes parecia urgente já não nos satisfaz. Aquilo que parecia essencial já não nos define. Que antes nos movia, agora nos parece vazio. Muitos chamam esse período de crise, mas eu prefiro chamá-lo de oportunidade, porque é nesse ponto que a alma começa a gritar mais alto que o ego. De repente, o mundo externo, com todos os seus ruídos, não consegue mais abafar a pergunta essencial que ecoa dentro de nós. Quem sou eu de verdade? É aí que começa o processo mais importante de todos, a individuação. O despertar da alma, o instante em que deixamos de viver apenas como projeções das expectativas do mundo e passamos a nos tornar aquilo que realmente somos. Não é o começo do fim, é o fim do começo. É o primeiro passo rumo à autenticidade. Por isso, não temam o envelhecimento, não temam o tempo que avança. Até os 40, vocês reuniram apenas fragmentos, peças soltas de um quebra-cabeça. Mas é depois desse marco que a história verdadeira se escreve. É quando vocês finalmente olham para dentro de si e têm a coragem de descobrir a própria essência. E aqui eu lhes faço um convite. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, se de alguma forma você sente que está nesse momento de transição, escreva nos comentários: eu escolho viver a minha verdadeira história. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração diante da vida.
E mais, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui nós não falamos de fórmulas rápidas, mas de profundidade, de autoconhecimento, de coragem para enfrentar a si mesmo. Se você quer continuar essa jornada comigo, ative as notificações, porque nos próximos capítulos eu vou conduzir você ainda mais fundo nesse mergulho na alma. A vida real, meus amigos, não acontece quando seguimos cegamente o que nos dizem. A vida real começa quando ousamos nos escutar. E é justamente isso que vamos explorar a partir daqui. Na juventude, somos como folhas que se abrem pela primeira vez ao sol. O mundo inteiro parece novo, vibrante, cheio de promessas. É nesse período que absorvemos ideias, valores e crenças das pessoas que nossos pais, professores, amigos, a cultura em que estamos mergulhados. É uma fase de rápido crescimento, mas também de grande vulnerabilidade. Porque enquanto tentamos entender como o mundo funciona, também buscamos compreender a pergunta mais fundamental de todas: quem sou eu? Essas questões surgem com força. O que devo fazer da minha vida? Qual caminho devo seguir? O que realmente me trará felicidade? São perguntas intensas, mas as respostas que encontramos nesses primeiros anos costumam ser frágeis, incompletas, passageiras. É como se estivéssemos construindo uma casa sobre um alicerce ainda úmido. Na juventude, buscamos segurança no exterior, uma carreira que nos dê status, um relacionamento que nos faça sentir aceitos, amigos que validem nossas escolhas. Trabalhamos com afinco, competimos, sacrificamos noites de sono e muitas vezes sacrificamos até mesmo a própria alma em troca de aprovação social. Queremos subir a escada da vida, mas raramente nos perguntamos se essa escada está encostada na parede certa, e então, inevitavelmente, tropeçamos, erramos, nos frustramos, vemos alguns sonhos desmoronarem. Em alguns momentos, sentimos o peso da solidão, mesmo rodeados de pessoas. Tudo isso parece dor, mas na realidade é aprendizado. Estamos sendo moldados. Cada fracasso, cada relacionamento mal resolvido, cada noite de dúvida, tudo isso se torna tijolo para a construção daquilo que seremos mais adiante. Foi por isso que eu escrevi, em minhas reflexões sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo, que essa fase é apenas preparação. É o tempo da pesquisa, da coleta, da observação. É quando lançamos as bases, muitas vezes sem perceber, para algo muito mais profundo que ainda está por vir. Porque há um momento em que o brilho da juventude começa a se apagar. E longe de ser um fim, isso é apenas um convite. Quando nos aproximamos da meia-idade, por volta dos 40 anos, algo dentro de nós começa a mudar. As velhas formas de viver já não nos satisfazem. Aquilo que antes parecia essencial, subir na carreira, acumular bens, provar nosso valor para o mundo, perde sua força. O que antes nos movia já não nos alimenta. E é nesse instante que muitas pessoas sentem medo. Dizem, estou em crise. Mas eu lhes digo, não é crise, é transição. É a vida retirando os brinquedos da infância e nos oferecendo pela primeira vez o chamado da alma. É como se até então estivéssemos nos preparando para um papel e, de repente, o palco principal se abrisse diante de nós. Até aqui, vivemos voltados para fora, correndo atrás do olhar do outro. Mas na meia-idade, somos convidados a olhar para dentro. E o que encontramos nesse mergulho nem sempre é fácil. Sombras, frustrações, partes de nós que deixamos esquecidas. Mas é ali, nesse mergulho, que a individuação começa a florescer. Por isso, não devemos temer a juventude com seus erros, nem a meia-idade com suas rupturas. A juventude foi necessária para aprendermos a lidar com o mundo externo. Mas a maturidade é necessária para aprendermos a lidar com a nossa própria alma.
E eu quero que você faça um exercício agora. Se essas palavras tocaram você, escreva nos comentários: estou pronto para olhar para dentro. Essa frase não é apenas um comentário, mas um compromisso público, uma declaração de coragem diante da vida. E lembre-se, se deseja continuar essa jornada, se deseja aprofundar-se nessas reflexões comigo, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Ative o sino para não perder os próximos capítulos, porque cada novo vídeo é uma peça desse quebra-cabeça interior que estamos montando juntos. A juventude nos ensina a viver para fora. A maturidade nos convida a viver para dentro. E quando unimos essas duas forças, é que finalmente descobrimos quem somos. Com o passar do tempo, muitos de vocês começam a perceber algo desconcertante. Grande parte das escolhas que fizeram não nasceu verdadeiramente do coração, mas das expectativas alheias. As carreiras que seguiram, os relacionamentos que mantiveram, os sonhos que perseguiram, quantos deles de fato eram seus? E quantos foram moldados por definições externas de sucesso e felicidade? Quando essa consciência chega, ela pode causar estranhamento, até mesmo dor. É como se, de repente, a vida que vocês acreditavam ser sólida começasse a se mostrar frágil. Mas, ao mesmo tempo, essa percepção é libertadora. Porque reconhecer que muitas de suas escolhas foram guiadas pelos outros significa que, a partir desse instante, vocês podem começar a viver de acordo com seus próprios termos. Esse é o início de uma nova fase. Um processo que eu chamei de individuação. Não se trata apenas de envelhecer ou amadurecer, mas de algo muito mais profundo. O movimento da alma em direção à inteireza. O caminho de se tornar inteiro, autêntico, reconciliando as partes fragmentadas de si mesmo. É o momento de parar de representar papéis impostos e assumir a grande obra de viver de acordo com aquilo que realmente são. Mas, não se enganem, essa mudança não acontece da noite para o dia. Não é uma iluminação repentina, nem um salto abrupto para um novo estado de ser. Ela começa de forma sutil, quase imperceptível. Muitas vezes se manifesta em pequenas perguntas silenciosas que brotam em momentos inesperados. É só isso que a vida tem a oferecer? Estou realmente vivendo a vida que desejo? Essas questões podem surgir durante um aniversário significativo, quando o número da idade pesa sobre a consciência. Podem vir à tona após uma conquista profissional, quando a alegria esperada não chega. Ou ainda em uma noite tranquila, quando a casa está silenciosa e vocês se veem sozinhos com seus próprios pensamentos. E algo curioso acontece. Uma vez que essas perguntas aparecem, elas não desaparecem mais. Pelo contrário, tornam-se cada vez mais insistentes, mais fortes, mais impossíveis de ignorar. Elas começam a exigir respostas, e essas respostas, inevitavelmente, pedem coragem. Porque, para encontrá-las, vocês precisarão enfrentar a si mesmos de maneiras que nunca enfrentaram antes. É nesse ponto que muitos chamam de crise da meia-idade. O mundo adora rotular. Para a sociedade, é mais fácil dizer que alguém está em crise do que reconhecer que está diante de uma oportunidade de transformação. É mais confortável chamar de colapso aquilo que, na realidade, é um renascimento. Eu os convido a reformular essa experiência. Não é um colapso, é um chamado. Não é uma queda, é o despertar da alma. O desconforto que vocês sentem não é sinal de fracasso, mas o prenúncio de um novo caminho. Um caminho em que, pela primeira vez, vocês não estão apenas vivendo para satisfazer expectativas externas, mas para se aproximar do que há de mais verdadeiro em seu ser. Sim, pode ser doloroso. Sim, exige abandonar ilusões. Sim, pede coragem para encarar sombras que estavam escondidas. Mas é justamente nesse enfrentamento que a vida encontra sentido.
A individuação não é o caminho mais fácil, é o caminho mais autêntico. E aqui quero falar diretamente com você que está me ouvindo agora. Se essas palavras ecoaram em sua alma, escreva nos comentários: eu escolho me tornar inteiro. Essa frase, escrita publicamente, é mais do que um gesto simples. É uma declaração de intenção. É você afirmando diante de si mesmo que está pronto para atravessar esse processo de transformação. E se deseja seguir comigo nessa jornada, não se esqueça, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Ative as notificações, para que possamos caminhar juntos. Cada novo vídeo será uma peça desse processo de individuação, um convite para aprofundar sua compreensão e despertar sua coragem. Lembrem-se, o que o mundo chama de crise, eu chamo de oportunidade. O que muitos enxergam como fim, na verdade, é começo. Porque a verdadeira vida não é encontrada no cumprimento cego das expectativas sociais, mas no ato ousado de viver em fidelidade à própria alma. E se aquilo que muitos chamam de crise não fosse, na verdade, uma crise? E se essa fase da vida, com todas as suas dúvidas, desafios e mudanças, fosse exatamente a oportunidade de que precisamos para nos tornarmos a pessoa que sempre deveríamos ser? Essa pergunta não é apenas um exercício intelectual, é uma chave. Porque, quando deixamos de olhar para a meia-idade como um colapso e passamos a vê-la como um portal, a vida muda de sentido. O peso se transforma em convite. O medo se converte em despertar. Em minhas reflexões, reunidas em obras como Memórias, Sonhos, Reflexões, eu afirmei que a meia-idade não é o começo do fim, como muitos temem. Ela é o início de algo muito mais real, mais significativo e mais autêntico. É nesse momento que o ser humano é chamado a abandonar ilusões e a se aproximar de sua verdadeira essência. Mas para compreender essa perspectiva, precisamos primeiro olhar para a primeira metade da vida. Nessa fase inicial, nosso foco é construir aquilo que chamei de persona. A persona é a identidade externa que apresentamos ao mundo. É o conjunto de papéis, atitudes e imagens que projetamos para sermos aceitos, reconhecidos e aprovados pelos outros. Essa persona é moldada pela família, pela cultura, pelas expectativas sociais. É a versão de nós mesmos que se esforça para se encaixar, para corresponder ao que os outros esperam, para obter sucesso segundo as regras externas. É como uma roupa que vestimos para circular em sociedade. E vejam bem, essa etapa é necessária. Não devemos desprezá-la. Sem a persona, não conseguiríamos viver em comunidade. Não aprenderíamos a lidar com o trabalho, os relacionamentos, a vida adulta. A persona nos ensina a nos adaptar, a negociar nossa posição no mundo, a criar as bases práticas de uma existência. Mas a persona não é o eu completo, é apenas uma máscara, um papel que desempenhamos em determinado palco. Ela pode ser útil, mas nunca deve ser confundida com a nossa essência. O problema surge quando acreditamos que somos apenas essa máscara, quando pensamos que nossa identidade se resume ao que mostramos para os outros. Na primeira metade da vida, isso não parece um problema. Estamos ocupados demais em construir, conquistar, provar. A persona nos serve bem nesse período, mas chega um momento em que ela começa a pesar. É como se usássemos uma roupa apertada demais. No início parece suportável, mas com o tempo começa a sufocar. E é justamente na meia-idade que surge essa sensação de sufocamento. O que antes parecia suficiente já não satisfaz. A persona começa a rachar. E nesse instante, muitos entram em desespero porque acreditam que estão perdendo a si mesmos. Mas a verdade é o oposto. Não estamos perdendo quem somos, estamos apenas deixando cair a máscara. Esse processo, ainda que doloroso, é libertador.
porque pela primeira vez temos a chance de enxergar quem somos além dos papéis sociais, além das expectativas, além da fachada. É a oportunidade de entrar em contato com o eu verdadeiro, aquele que sempre esteve ali, mas que permanecia escondido atrás da persona. Sim, é assustador, porque ao tirar a máscara, precisamos encarar a verdade. E a verdade muitas vezes mostra que vivemos anos representando um papel que não era totalmente nosso. Mas ao mesmo tempo é a única chance de autenticidade. É o único caminho para a individuação. Por isso eu lhes digo, não fujam desse momento. Não o chamem apenas de crise. Vejam-no como o início da vida real. Porque a meia-idade, com todas as suas inquietações, é o chamado da alma para viver sem máscaras. E eu quero propor algo agora. Se essas palavras falaram ao seu coração, se você sente que talvez esteja vivendo esse momento em que a persona já não é suficiente, escreva nos comentários. Eu escolho viver sem máscaras. Essa frase é mais que um comentário. É um compromisso. Uma forma de dizer a si mesmo e ao mundo que você está pronto para a autenticidade. E lembre-se, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Ative as notificações, porque aqui nós mergulhamos fundo na alma humana. Não buscamos atalhos superficiais, mas a transformação real. Cada novo vídeo é uma oportunidade de retirar outra camada da máscara e se aproximar de quem você realmente é. A persona foi necessária, ela cumpriu seu papel, mas agora o palco muda. E o protagonista que deve aparecer não é mais a máscara, é você. A persona, como eu lhes disse, é apenas uma parte do que somos. Ela tem sua utilidade, mas jamais pode ser confundida com a totalidade do nosso ser. O problema começa quando nos apegamos excessivamente a ela, acreditando que aquela máscara cuidadosamente construída é a nossa verdadeira identidade. Na juventude, isso quase não incomoda, mas, ao chegarmos à meia-idade, algo começa a rachar. As fissuras na persona se tornam visíveis. O profissional bem-sucedido, que construiu sua carreira com tanto esforço, percebe que talvez o título e o salário não preencham mais seu coração. O pai dedicado ou a mãe cuidadosa, que tanto se sacrificou pela família, começa a sentir que existe algo além do papel de provedor ou cuidador. O parceiro fiel, que se comprometeu com a imagem de estabilidade, descobre que ainda há anseios não vividos dentro de si. É nesse instante que surge a sensação de restrição, como se os papéis que desempenhamos e que antes nos davam orgulho passassem a se tornar jaulas. Começamos a pressentir que existe mais em nós do que a imagem que projetamos. E é aqui que começa o verdadeiro trabalho da alma. Esse processo eu o chamei de individuação. A individuação é o caminho de integração, de reconciliação com todas as partes de nós mesmos. Não apenas aquelas socialmente aceitas, a imagem bonita, educada, controlada, mas também aquelas que foram rejeitadas, ocultadas, reprimidas. Aqui surge uma figura essencial da psique, a sombra. Em meu livro, O Homem e seus Símbolos, descrevi a sombra como tudo aquilo que rejeitamos sobre nós mesmos. É o conjunto dos nossos medos, inseguranças, impulsos, desejos não realizados. São partes que negamos porque a sociedade ou nós mesmos as consideramos inaceitáveis. Mas a sombra não desaparece só porque a escondemos. Pelo contrário, quanto mais a negamos, mais poder ela ganha. E chega um ponto em que ela começa a se manifestar de formas inesperadas. Em explosões de raiva, em compulsões, em sentimentos de vazio, em sonhos perturbadores. A sombra não é inimiga, mas um mensageiro. Ela grita porque quer ser vista. Enfrentar a sombra pode ser desconfortável. Às vezes, é até doloroso. Como segurar um espelho que mostra não apenas nossa face sorridente, mas também tudo aquilo que evitamos encarar.
mas é indispensável, porque somente ao reconhecer e aceitar essas partes de nós mesmos é que podemos nos tornar inteiros. A sombra guarda não apenas aquilo que é feio ou indesejado, ela também carrega potenciais esquecidos, talentos abafados, desejos que poderiam nos conduzir à criatividade e à vitalidade, mas que enterramos para parecer adequados. É como um cofre trancado, perigoso. Se ignorado, transformador se aberto com coragem. A individuação, portanto, não é um processo de negar a sombra, mas de integrá-la, de olhar para ela e dizer: eu reconheço que você faz parte de mim. Esse gesto não nos torna fracos, mas completos. E aqui está uma verdade difícil de engolir. Quem não enfrenta sua sombra permanece prisioneiro dela. Vive projetando nos outros aquilo que se recusa a enxergar em si mesmo. Critica nos outros os mesmos defeitos que carrega em silêncio. Condena no mundo aquilo que está escondido no próprio coração. Mas aquele que enfrenta a sombra, que a integra, descobre uma força nova, uma liberdade que nunca experimentou antes. Porque a sombra não é apenas escuridão, ela é também energia bruta, esperando para ser transformada. Esse é o chamado da meia-idade. Não para negar a vida que passou, mas para aprofundá-la. Não para destruir a persona, mas para ir além dela. Não para sufocar a sombra, mas para iluminá-la. E agora, eu quero olhar diretamente para você que está me ouvindo. Se você sente que já percebeu essas rachaduras na sua persona, se você pressente que há algo dentro de si pedindo para ser visto, escreva nos comentários: eu tenho coragem de olhar para minha sombra. Essa frase é mais que palavras. É um passo, um compromisso consigo mesmo. E lembre-se, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, eu quero conduzi-lo nessa jornada sem máscaras, sem ilusões, sem medo de olhar para o que está escondido. Porque somente quem encara sua sombra encontra sua verdadeira luz. A individuação é o trabalho de uma vida inteira, e ela começa exatamente aqui, no momento em que ousamos admitir que somos muito mais do que a máscara que mostramos. Quando chegamos à meia-idade, o processo de individuação ganha uma nova intensidade. As perguntas que nos visitam deixam de girar em torno das conquistas externas, status, carreira, reconhecimento, e passam a tocar um nível mais íntimo e essencial. A questão já não é mais o que devo conquistar para provar meu valor, mas sim o que realmente importa para mim, o que desejo deixar como legado, que tipo de vida quero de fato criar daqui em diante. Essas perguntas não são banais, são convites profundos que exigem coragem e, acima de tudo, são perguntas que não podem ser respondidas pelos outros, nem pela sociedade, nem pela família, nem por amigos. Essas respostas só podem nascer dentro de nós, no silêncio da alma, na escuta atenta da própria voz interior. É nesse momento que surge uma mudança nas prioridades. Durante a juventude, fomos movidos pela ambição, pela competição, pelo desejo de provar ao mundo que éramos capazes. Construímos, corremos, disputamos, acreditando que o valor da vida estava no quanto poderíamos conquistar. Mas na meia-idade, algo muda. Essa corrida externa começa a perder o brilho e, pouco a pouco, a vida passa a se tornar menos sobre o fazer e mais sobre o ser. Já não buscamos incessantemente provar nosso valor. Agora, desejamos viver em alinhamento com quem realmente somos. Essa mudança é tão profunda que até mesmo a ciência moderna começa a confirmá-la. Estudos de neurociência mostram que, à medida que envelhecemos, o cérebro passa por transformações significativas. Os centros emocionais se reorganizam, tornando-nos menos reativos e mais propensos à busca por significado. Em vez de reagir impulsivamente às pressões externas, tornamo-nos mais reflexivos, mais conscientes, mais sensíveis ao que realmente dá sentido à
existência. A psicologia e a biologia parecem se encontrar nesse ponto. Ambas apontam que a meia-idade não é um declínio, mas uma oportunidade. É o início de uma nova forma de viver, em que finalmente nos voltamos para dentro e ouvimos a sabedoria que sempre esteve lá, mas que o barulho da juventude não nos permitia escutar. Essa mudança também se manifesta em nossas escolhas. Relações superficiais já não nos atraem. Conversas vazias deixam de ter valor. O desejo de competir dá lugar à necessidade de compartilhar. O impulso de acumular é substituído pelo anseio de simplificar. E essa transformação não significa perda, mas ganho, porque, ao deixar para trás o excesso, abrimos espaço para aquilo que realmente importa. Essa etapa da vida nos convida a redefinir o que é sucesso, não mais como um troféu exibido ao mundo, mas como um estado de paz interior. O verdadeiro sucesso passa a ser viver em coerência com a alma, passa a ser acordar pela manhã e sentir que o que fazemos, pensamos e sentimos está alinhado com quem somos de fato. E aqui, meus amigos, surge uma das maiores dádivas da meia-idade: a busca por legado. Não falo apenas de heranças materiais ou de conquistas visíveis. O legado verdadeiro é aquilo que deixamos nos corações das pessoas, nos vínculos que cultivamos, na forma como tocamos a vida dos outros. É nesse ponto que muitos percebem que o que realmente desejam é transmitir amor, sabedoria, autenticidade. Mas essa mudança exige coragem, porque ela nos obriga a abandonar velhos parâmetros. Exige que admitamos que talvez tenhamos perseguido sonhos que não eram verdadeiramente nossos. Pede que reconheçamos que passamos anos tentando corresponder ao olhar do outro, quando, na realidade, o olhar que mais importa é o nosso. E é aqui que eu quero falar diretamente com você. Se você sente que está nesse ponto da vida em que já não deseja apenas conquistar, mas sim viver em alinhamento com seu eu verdadeiro, escreva nos comentários: eu escolho viver em autenticidade. Essa frase é mais do que palavras, é um voto diante da sua própria alma. E lembre-se, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui vamos seguir explorando esse caminho de transformação, unindo sabedoria psicológica e reflexões profundas. Ative o sino, porque cada novo vídeo é um passo a mais na jornada para dentro de si mesmo. A meia-idade não é o esvaziamento da vida, é o preenchimento. É o momento em que finalmente deixamos de buscar no mundo o que sempre esteve dentro de nós. E quando ousamos viver em alinhamento com o nosso ser, descobrimos que o maior legado que podemos deixar é simplesmente termos sido nós mesmos. À medida que avançamos para a meia-idade, algo extraordinário começa a acontecer dentro de nós. Os circuitos do cérebro se tornam mais equilibrados. Já não reagimos com a mesma impulsividade da juventude. Tornamo-nos menos reativos e mais reflexivos, mais capazes de observar a vida com calma, clareza e perspectiva. Essa maturidade emocional é uma das maiores dádivas do tempo. Ela nos permite, enfim, tomar decisões fundamentadas não no medo, mas em nossos valores mais profundos. É como se, depois de anos vivendo no piloto automático, obedecendo a expectativas externas e repetindo padrões inconscientes, fôssemos convidados a viver de modo mais consciente, mais intencional. A vida deixa de ser apenas uma sequência de respostas automáticas e se torna uma criação deliberada, moldada pelas escolhas da alma. Mas não devemos enganar. Essa fase não é isenta de desafios. Pelo contrário, a meia-idade pode ser um período de grande turbulência. O processo de questionamento e redefinição de nós mesmos muitas vezes exige que deixemos para trás antigas identidades, papéis, relacionamentos e objetivos que já não fazem sentido.
E abrir mão disso pode parecer doloroso, quase como uma perda irreparável. É por isso que muitos descrevem esse momento como uma crise. E, de fato, olhando de fora, pode parecer um colapso. Mudanças drásticas, incertezas, um sentimento de não pertencimento. Mas eu lhes digo, o que o mundo chama de crise, eu vejo como um desmantelamento necessário. Não se trata de um fim, mas de um processo de reconstrução. Brené Brown, uma pesquisadora contemporânea da vulnerabilidade, chamou a chamada crise da meia-idade de um desmantelamento. E eu concordo com essa visão. Porque nesse ponto da vida, somos desafiados a abandonar a ilusão de quem achávamos que deveríamos ser, a persona moldada por pressões sociais, familiares e culturais, e a acolher quem realmente somos em essência. Esse desmantelamento raramente é elegante. Ele pode ser bagunçado, desconfortável, doloroso, pode envolver conversas difíceis, rupturas inesperadas, noites de solidão e silêncio profundo. Pode parecer que tudo está desmoronando, mas na realidade é o contrário. É o alicerce antigo que está sendo removido para que algo mais verdadeiro e sólido possa nascer. Na psique, esse processo é comparável à descida ao inconsciente. É o encontro com a sombra, com os aspectos que antes evitávamos enxergar. Não há individuação sem esse confronto. E é justamente essa travessia, aparentemente sombria, que abre espaço para a luz da autenticidade. Eu costumo dizer que a vida é um movimento em duas metades. Na primeira, buscamos nos adaptar ao mundo, conquistar espaço, construir a persona necessária para sobreviver. Mas na segunda metade, somos convidados a retornar para dentro, a desmontar as ilusões, a recuperar a alma que talvez tenhamos deixado de lado. É por isso que, embora doloroso, o desmantelamento da meia-idade é também um nascimento. E aqui surge um paradoxo fascinante. Ao mesmo tempo em que perdemos antigos referenciais, encontramos uma nova fonte de força. Descobrimos que não somos apenas os papéis que desempenhamos, nem as máscaras que usamos. Somos algo muito mais vasto, mais profundo, mais livre. Por isso, não se assuste com esse processo. Se você sente que sua vida está se desestruturando, que velhos padrões já não se sustentam, que antigas identidades estão caindo por terra, entenda, isso não é o fim, isso é o começo da vida real. E eu quero propor algo a você, que está me ouvindo agora. Nos comentários, escreva: estou pronto para me reconstruir. Esse ato simples é um compromisso com sua própria jornada. Um gesto de coragem diante do chamado da sua alma. E não se esqueça, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, exploramos essas verdades ocultas que podem transformar o peso da meia-idade em um despertar profundo. Ative o sino das notificações, porque cada reflexão pode ser a chave que faltava para o próximo passo da sua individuação. Lembre-se, aquilo que parece desmoronar é apenas o que nunca foi verdadeiramente seu. O que permanece depois do desmantelamento é o seu eu autêntico, e com ele nasce a possibilidade de uma vida que finalmente vale a pena ser vivida. Grandes mudanças na vida costumam nos assustar. Os períodos de incerteza parecem ameaçar tudo o que conhecemos, como se estivéssemos caminhando sobre terreno instável. Mas eu lhes digo, é justamente nesses momentos de transição que mora a semente de um crescimento extraordinário. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de horrores inimagináveis no Holocausto, descobriu algo essencial. A maior força que move o ser humano é a vontade de encontrar sentido. E esse sentido não é algo que nos é dado, como um presente pronto. É algo que cada um de nós precisa
Construir passo a passo nas circunstâncias da própria vida. Na meia-idade, essa busca pelo sentido se torna mais urgente. Já não nos contentamos em viver de acordo com o roteiro que os outros escreveram para nós. O roteiro da sociedade, da família, das convenções. Passamos a desejar uma vida que seja significativa de verdade, mesmo que ela não se pareça em nada com o que imaginávamos décadas atrás. Mas para chegar a isso, precisamos atravessar o território dos medos. O medo do julgamento dos outros, que tantas vezes nos prende a caminhos que não são nossos. O medo do fracasso, que nos impede de tentar o novo. E talvez o mais paralisante, o medo do desconhecido. Essa vastidão que não oferece garantias, mas onde mora a possibilidade de algo maior. Esses medos podem nos acorrentar, mas a meia-idade traz consigo uma oportunidade única, a chance de enfrentá-los de frente. De olhar para eles não como inimigos, mas como portais, porque só ao atravessar esses portais é que reescrevemos a história da nossa vida. Só ao enfrentá-los é que deixamos para trás aquilo que não serve mais e abraçamos aquilo que realmente importa. Abraham Maslow, pioneiro da psicologia humanista, descreveu esse processo como autorrealização. É o impulso de realizar nosso potencial mais profundo, de nos tornarmos a versão mais autêntica e completa de nós mesmos. E eu lhes digo, a meia-idade é o terreno mais fértil para esse florescimento, pois é nesse ponto da vida que carregamos não apenas sonhos, mas também experiências, cicatrizes, memórias e sabedoria. Tudo isso se transforma em matéria-prima para a criação de algo novo. Não pensem que a autorrealização significa perfeição. Não se trata de eliminar falhas ou viver sem dores. Pelo contrário, realizar-se plenamente é integrar luz e sombra, aceitar a complexidade do que somos e, ainda assim, caminhar em direção ao que dá sentido à existência. É por isso que, quando me perguntam se a meia-idade é o fim, respondo, não. É o momento em que, finalmente, recebemos o convite para sermos quem deveríamos ter sido desde o início. É um chamado profundo, que ecoa não na superfície da vida, mas na alma. E aqui eu quero falar diretamente a você que me ouve agora. Talvez você esteja nesse exato momento diante de incertezas. Talvez esteja questionando se ainda há tempo de mudar, de recomeçar, de se reinventar. E eu lhe digo, sim, há. Enquanto a vida pulsa em você, existe a possibilidade de escrever uma nova história. Por isso, deixe-me propor algo. Escreva nos comentários a frase "Eu escolho viver com sentido". Ao escrever isso, você não estará apenas interagindo, estará afirmando para si mesmo um compromisso profundo com a sua jornada. E não esqueça, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Este espaço existe para acompanhar você nesse processo de individuação, nesse caminho de autodescoberta e transformação. Ative as notificações para não perder as próximas reflexões, pois cada vídeo pode trazer a chave que abrirá uma nova porta em sua vida interior. Lembre-se, os medos que hoje parecem muralhas são, na verdade, portais. Ao atravessá-los, você não perde nada do que é essencial. Você apenas deixa cair as correntes que nunca foram realmente suas. E do outro lado, encontra-se o sentido, o verdadeiro motivo pelo qual você está aqui. Na meia-idade, a autorrealização assume uma profundidade inédita. Já não se trata de correr atrás de medalhas, aplausos ou conquistas externas que tantas vezes servem apenas para alimentar o ego. Agora, o verdadeiro foco se desloca para o interior. Trata-se de encontrar preenchimento, autenticidade e um sentido que não dependa do olhar dos outros. Esse processo, porém, não é fácil. Ele exige coragem para encarar de frente aquilo que muitas vezes passamos a vida inteira evitando.
Exige atravessar sombras internas, rever escolhas, renunciar a expectativas que já não se encaixam em nossa alma. Mas, apesar da dificuldade, eu lhes asseguro, é profundamente recompensador. Pesquisas atuais confirmam algo que eu já intuía pela observação da psique humana. Pessoas na faixa dos 40, 50 anos e além frequentemente relatam níveis mais altos de satisfação com a vida do que aquelas que estão na casa dos 20 ou 30. Isso acontece porque, com o tempo, aprendemos a nos conectar de maneira mais verdadeira conosco e com os outros. Passamos a nos preocupar menos com julgamentos alheios e mais com aquilo que realmente traz alegria e propósito. Esse é o presente secreto da meia-idade, a liberdade. A liberdade de finalmente viver de acordo com os nossos próprios termos. Não a vida que a sociedade nos impôs, não o roteiro que herdamos da família, mas a vida que brota de dentro, da alma, daquilo que realmente somos. E eu vos digo, essa liberdade não nasce de negar quem fomos, mas de integrar tudo o que carregamos. Jung acreditava que o processo de individuação, esse caminho de nos tornarmos inteiros, só acontece quando abraçamos a totalidade do ser. Isso significa acolher tanto a luz quanto a escuridão, tanto os sucessos quanto as falhas, tanto os sonhos realizados quanto as decepções que ainda doem. Não é um processo de exclusão, mas de integração. Não é escolher apenas a parte bonita da vida, mas aceitar também as partes difíceis, as feridas, os medos, os erros cometidos. Em meu livro vermelho, escrevi que a coisa mais aterrorizante para o ser humano é aceitar-se completamente. E eu mantenho essa afirmação, porque aceitar-se exige olhar nos olhos da própria sombra, reconhecer impulsos que preferiríamos negar, admitir fraquezas que escondemos até de nós mesmos. Mas, paradoxalmente, esse é também o gesto mais libertador que alguém pode realizar. Pois quando aceitamos nossa totalidade, já não precisamos fingir. Já não precisamos sustentar máscaras pesadas, nem corresponder a expectativas impossíveis. Finalmente, nos tornamos livres para ser. Essa liberdade não significa ausência de dor ou de dificuldade. Pelo contrário, a vida continuará a apresentar desafios, perdas e provações. Mas a diferença é que, ao vivermos em alinhamento com o nosso ser mais profundo, esses obstáculos deixam de ser muros e se transformam em portais. Cada experiência, mesmo a mais dura, pode ser vivida como parte de um caminho de crescimento e de sentido. Eu quero que você, que me ouve agora, reflita sobre isso. Quantas vezes você se definiu apenas pelos papéis que desempenha? Quantas vezes se limitou à imagem que os outros têm de você? E mais, você tem coragem de olhar para dentro e dizer, eu sou isso também, e mesmo assim eu me aceito? Esse é o convite da meia-idade, abraçar a vida em sua totalidade. É aceitar que somos feitos de luz e sombra, de vitórias e fracassos, de alegrias e dores. E ainda assim, somos dignos de viver plenamente. Eu quero propor um exercício simples. Escreva nos comentários a frase, eu me aceito por inteiro. Diga isso como um compromisso consigo mesmo, como um passo rumo à sua individuação. E se você deseja continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada reflexão é um convite para olhar mais fundo, para encontrar sentido, mesmo onde o mundo só vê crise. Lembre-se, a coisa mais aterrorizante pode ser aceitar-se completamente, mas é justamente nesse gesto que reside a chave da liberdade, da paz interior e da vida autêntica que você sempre buscou. A meia-idade é, sem dúvida, uma das fases mais libertadoras da vida. E, ainda assim, muitos a encaram com medo, como se fosse um período de perda e declínio.
Mas eu lhes digo, não é hora de lamentar o que passou. Não é tempo de se desesperar por aquilo que ficou para trás. É, antes de tudo, um momento de celebração. Celebrar o que ganhamos. Cada experiência vivida, cada dor enfrentada, cada desafio superado nos concedeu sabedoria. Cada lágrima, cada erro e cada vitória nos deram clareza sobre nós mesmos e sobre a vida. Cada desilusão nos ensinou resiliência. E é essa combinação, sabedoria, clareza, resiliência, que nos permite olhar a vida de uma forma mais profunda, mais lúcida, mais autêntica. A meia-idade é o ponto em que podemos finalmente começar a construir uma vida que realmente reflita nosso verdadeiro eu. Não mais a vida ditada pelos outros, não mais a vida guiada por medos ou expectativas externas, mas uma vida que se sinta completa, real e inteira. É a fase em que podemos parar de apenas acumular experiências, de apenas pesquisar ou ensaiar quem queremos ser e começar a viver de verdade. Pensem nisso. Durante décadas, fomos como aprendizes, explorando o mundo e a nós mesmos, tentando entender o que nos faria felizes, tentando descobrir nosso lugar no mundo. Agora, na meia-idade, chegamos ao ponto em que podemos transformar todo esse aprendizado em ação consciente. Chegou a hora de viver alinhados com a alma, com nossos valores mais profundos, com aquilo que dá sentido à nossa existência. A meia-idade não é o começo do fim. Ela é o fim do começo. É a transição da preparação para a realização. É o momento em que todas as peças que acumulamos ao longo da juventude e da primeira fase da vida começam a se encaixar, revelando a figura de um eu mais autêntico, mais consciente e mais profundo. Neste período, começamos a perceber que não precisamos mais provar nada a ninguém. Não precisamos mais buscar aprovação externa ou corresponder a expectativas alheias. Pelo contrário, temos a liberdade de construir um caminho que seja exclusivamente nosso, de criar uma vida que reflita quem realmente somos. E essa liberdade, meus amigos, é um tesouro raro. Ela nos permite finalmente experimentar a autenticidade. Nos permite dizer não ao que não nos serve mais, e sim àquilo que nutre a alma. Nos permite enfrentar medos antigos com coragem, abraçar a sombra que antes temíamos e integrar todas as partes de nós mesmos em uma harmonia real e poderosa. É também o momento de celebrar a profundidade das relações, de cultivar vínculos verdadeiros, de investir em experiências que tragam significado e não apenas status ou aparência. A meia-idade nos ensina que o valor da vida está em viver plenamente, em cada momento, com consciência, propósito e paixão pelo que realmente importa. E eu quero propor a você, que está me ouvindo agora, escreva nos comentários a frase "Eu escolho celebrar minha vida". Diga isso como um compromisso consigo mesmo. Reconheça a riqueza que você já acumulou e abra-se para a liberdade que a meia-idade oferece. E não se esqueça, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Ative as notificações, porque aqui continuaremos a explorar a jornada de autodescoberta, de integração e de transformação pessoal. Cada vídeo é um passo a mais na direção do seu eu autêntico. Lembre-se, a meia-idade não é uma sentença, não é um peso, não é um limite. É, na verdade, a oportunidade de finalmente viver de maneira plena, consciente e verdadeira. É o momento de colher os frutos daquilo que você passou anos cultivando internamente, sua sabedoria, sua resiliência e sua autenticidade. E assim, chegamos ao ponto mais importante desta reflexão. A meia-idade não é um declínio, não é um ponto final, não é o fim da história. Pelo contrário, ela é o início de algo muito mais profundo, algo que transcende conquistas superficiais, expectativas externas e padrões impostos pela sociedade. É um verdadeiro ponto de virada, um chamado da própria alma,
nos convidando a entrar na vida que realmente vale a pena viver. Aos 40 anos e além, não começamos com todas as respostas, mas começamos a fazer as perguntas certas. Perguntas que nos conduzem ao cerne do nosso ser, que nos levam a explorar o que realmente importa, que nos desafiam a confrontar a sombra, a integrar luz e escuridão, a reconciliar sonhos e decepções. É nesse processo que nasce a vida autêntica, uma vida que pulsa de dentro para fora, uma vida que ecoa em nossa alma antes de ecoar no mundo exterior. É o momento de deixar de viver de acordo com roteiros alheios, de abandonar máscaras que já não nos representam, de abandonar o que nos limita e abraçar o que nos faz sentir plenos, inteiros. Cada experiência acumulada até agora, cada alegria, cada perda, cada dor, cada vitória, torna-se a base sólida sobre a qual construímos o nosso verdadeiro eu. E mesmo que a jornada seja desafiadora, eu lhes asseguro, ela é profundamente recompensadora, pois aqueles que atravessam essa fase com coragem, consciência e amor próprio descobrem algo transformador. Descobrem que a vida realmente começa quando nos permitimos ouvir nossa própria voz, quando paramos de seguir cegamente expectativas externas e começamos a caminhar em direção ao significado mais profundo de nossa existência. É aqui que entra a verdadeira liberdade. Não a liberdade superficial de fazer tudo o que se quer sem compromisso, mas a liberdade interior, aquela que nasce da autocompreensão, do autoconhecimento e da aceitação completa de si mesmo. A liberdade de dizer sim ao que nutre a alma e não ao que não serve mais. A liberdade de criar uma vida alinhada com quem realmente somos, sem medo, sem culpa, sem pressa. E eu lhes digo, essa liberdade é um presente raro e precioso. Ela nos permite olhar para trás sem arrependimentos e olhar para frente com esperança. Permite-nos encontrar beleza e sentido mesmo nos momentos mais difíceis. Permite-nos integrar luz e sombra, força e vulnerabilidade, coragem e medo, e assim nos tornarmos seres humanos completos e verdadeiramente vivos. Portanto, agora eu quero falar diretamente com você que está ouvindo estas palavras. Se sentiu algo ressoando no seu coração, se percebeu que chegou o momento de iniciar sua própria jornada de individuação, escreva nos comentários: eu escolho viver plenamente a partir de agora. Faça desta frase um compromisso com você mesmo. E claro, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, continuaremos a explorar juntos os caminhos do autoconhecimento, da psicologia profunda e da transformação pessoal. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma reflexão que possa guiar você em direção à sua vida autêntica. Lembre-se, a vida realmente começa aos 40, não porque teremos todas as respostas, mas porque finalmente começamos a fazer as perguntas certas. Perguntas que nos conduzem a uma existência mais rica, mais profunda e mais significativa. Perguntas que nos desafiam a olhar para dentro, a enfrentar medos, a abraçar a sombra e a celebrar a luz que existe em cada um de nós. Então celebre este momento, celebre o que você já viveu e prepare-se para o que está por vir. A jornada da alma está apenas começando e você, agora, está pronto para caminhar plenamente, com coragem, consciência e autenticidade. A vida começa aqui e ela é sua.